Convido os irmãos que estejam abrindo a palavra de Deus no livro de Jonas. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Estamos fazendo uma série de mensagens, são sermões expositivos, e todos eles no livro de Jonas. Por enquanto estamos trabalhando lá. Se Deus nos ajudar, vamos seguindo e vamos expondo a palavra de Deus sistematicamente no livro de Jonas. E quem sabe depois, conforme Deus vai nos orientando, nós vamos então trabalhando para a edificação do povo de Deus e para a glória do nosso Deus. Livro de Jonas, capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Apenas os versos de 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez, e a Jonas dizendo: Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Oremos. Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor Santa, que o Senhor nos abençoe. Guarda e livra-nos de tropeçar, livra-nos, Senhor Deus, de não reproduzir com fidelidade a Tua santa instrução. Livra-nos disso, Senhor. Mas nós queremos dizer que tão somente nós dependemos aqui do Teu poder e do Espírito de Deus para aplicar a Tua palavra à nossa vida. Sem o Senhor, ó Deus, presente em nosso viver, agindo em nossa vida, de nada adiantará. Por favor, Senhor, fala conosco, abençoa cada um, dá luz, Senhor, nas mentes e também nos corações. Para o louvor da Tua glória é que nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós estávamos, então, até o capítulo 2, um tema principal, um tema que circunvizinhava ali, então, toda aquela situação até o capítulo 2 era a rebeldia do homem e a misericórdia de Deus. Agora, o que nós estamos passando por um outro subtema, um subtema que nós podemos ver nesse texto que nós lemos aqui, que seria a irresistível vontade de Deus. Esse seria um subtema no qual nós podemos trabalhar essa noite. Você tenha isso em mente, porque os argumentos que serão levantados, eles também vão estar ao redor desse tema, a irresistível vontade de Deus. Quantos casos nós já ouvimos de pessoas que estão com a saúde tão gravemente comprometida, quase à beira da morte? Quantos casos já nos foi falado, ou nós tivemos conhecimento, de pessoas que tiveram que cessar todas as suas atividades, de pessoas que tiveram que abandonar a sua vida normal e que tiveram até que investir quase todos os seus recursos na luta para sobreviver e que foram até desesperançados pela medicina e que de uma forma misericordiosa o Senhor os abençoou, e eles então diziam consigo mesmo e diziam a todos quantos se encontravam e diziam: nossa, eu tive uma outra oportunidade, eu praticamente nasci de novo. É o que muitas pessoas, já aconteceu com muitas pessoas, talvez tenha acontecido até com alguns de vocês, em dizer: olha, se não fosse pelo Senhor, eu jamais estaria aqui agora, mas o Senhor me abençoou.
Deus me abençoou. Isso é muito comum. Infelizmente, nós também constatamos com muita tristeza que muitas pessoas que tiveram uma segunda chance, que tiveram uma outra oportunidade, não souberam aproveitar essa oportunidade, e a continuidade da sua vida não reflete exatamente aquele espírito de gratidão que eles foram tomados logo em seguida do seu livramento ou da restauração da sua saúde. Não correspondeu com gratidão diante de Deus essa segunda oportunidade. Isso é muito triste, e nós verificamos isso nesse texto que nós acabamos de ler. Jonas teve uma segunda oportunidade. Se nós trouxermos ainda, retrocedemos um pouco no capítulo 2, os últimos versos, diz o seguinte: Jonas não podia salvar a si mesmo. É isso que significa, porque Jonas estava lá encerrado no ventre do peixe. Ele se lembrou do Senhor pela misericórdia, e o Senhor o livrou. Mas o Senhor o livrou. Foi o Senhor quem o livrou. Foi Deus quem deu o livramento para Jonas. Foi Deus quem promoveu no coração de Jonas o arrependimento. E foi Deus que fez com que o peixe o lançasse de novo ali lançasse na praia, e ele não perecesse. Foi um livramento do Senhor. Jonas não podia salvar a si mesmo. Não havia nada que Jonas pudesse fazer para ele ser salvo. Ele estava lá, encerrado, sepultado no ventre do peixe, mas o Senhor o livrou. Ele ordenou ao peixe, e o peixe lançou Jonas para fora. Jonas saiu da morte para a vida. Jonas estava praticamente morto, mas o Senhor deu uma outra oportunidade para Jonas. Esses 2 primeiros versos, veio a palavra do Senhor, desse capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dispõe-te, vá para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A respeito do nosso tema principal, então eu disse que alguns argumentos seriam levantados, e eu quero levantar com vocês, nesses 2 únicos versos aqui, um argumento de que dentro da irresistível vontade de Deus há bondade e novas oportunidades. Dentro da irresistível vontade de Deus há bondade e novas oportunidades. Dispõe-te e vá para a cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A ordem do Senhor era expressa, a ordem do Senhor era urgente e necessária. Vá, Jonas, faça aquilo que eu já te pedi para você fazer uma vez e você desobedeceu, mas agora eu te ordeno mais uma vez, eu lhe dou uma outra oportunidade. Vá e faça aquilo pelo qual você foi chamado para fazer. Nem mesmo a rebeldia de Jonas, nem mesmo o Jonas rebelde, nem mesmo aquele coração empedernido pôde resistir ao mandato de Deus. Não há quem resista à vontade de Deus. A vontade de Deus sempre, 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 toda a vida será executada. Não há quem possa frustrar os planos do Senhor, porque Ele é Deus. Não há quem possa se opor à vontade de Deus. Se Deus mandar, se Deus desejar no seu coração alguma coisa, certamente aquilo vai acontecer. Era desejo de Deus que Jonas, chamado por ele mesmo, fosse pregar a Nínive. Jonas se fez rebelde, fugiu, mas Deus lhe deu uma outra oportunidade, porque Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele deu outra oportunidade para que Jonas fosse obediente à sua palavra, e assim se cumprisse a vontade de Deus. Nem mesmo a rebeldia de Jonas, nem mesmo a rebeldia de qualquer um de nós, pode frustrar os planos de Deus, pode frustrar a vontade de Deus. Deus teve que salvar Jonas. Deus salvou Deus restaurou a vida de Jonas para que a sua vontade fosse cumprida completamente.
Agora me chama aqui a atenção a respeito de que quando Jonas, então, foi lançado ali na praia, e nós vimos então o verso número 1 e verso número 2, e vimos até o 4, mas especialmente nesses versos 1 e 2, nós vemos um Deus de perdão, nós vemos um Deus de misericórdia. Deus não falou para Jonas, prestem bem atenção nisso, Deus não falou para Jonas assim: Jonas, você foi rebelde, Jonas, você fracassou naquilo que eu te falei, você foi rebelde à minha palavra. Veja que você é, Jonas, você é um homem mau. Deus não levantou acusações contra Jonas. Não foi isso que Deus fez. No coração de Deus, para Jonas já estava perdoado, porque ele se arrependeu ali no ventre do peixe. Deus não acusou a Jonas a respeito do seu fracasso. Ele apenas concedeu a Jonas mais uma oportunidade. Jonas, vai e faz segundo a minha palavra. Vai lá e prega. Foi isso que eu te disse, vai lá e prega. Deus nos dá novas oportunidades. Deu oportunidades para Jonas. Deus nos ensina uma maneira de perdoar, de sermos perdoador, porque Ele perdoou Jonas. Ele não levantou acusações contra Jonas, tão simplesmente Ele perdoou. E falou: Jonas, vai agora, siga o teu caminho, cumpra o meu propósito na tua vida e na vida daquela cidade. Não houve acusações, mas Deus perdoou Jonas, simplesmente, e lhe deu uma nova oportunidade. Isso nos ensina algo a respeito do perdão. Por que não então? Por que não então perdoar o nosso cônjuge dessa maneira? Se você foi ofendido pelo seu cônjuge, quem sabe, não aponte o dedo para ele. Não diga a ele se ele se arrependeu, se ele está arrependido, se ele quer diante de Deus e diante de você uma nova oportunidade. Por que não conceder? Deus concedeu uma oportunidade. Não faça acusações, não levante acusações contra ele naquele momento, mas faça como Deus. Ele está nos ensinando a dar uma nova oportunidade. Faça isso com seu filho, faça isso com sua filha, conceda a ele uma nova oportunidade, uma nova chance de ele ser restaurado, uma nova chance de se relacionar com você, uma nova chance de ser felizes juntos no seu lar. E acima de tudo, faça isso com você mesmo. Não fique se culpando se você errou, se você caiu, se você pecou, se o pecado alcançou a sua vida, arrependa-se, mas lance fora. Perdoe você mesmo, porque Deus já te perdoou em Cristo. Não fique se culpando pelas coisas que aconteceu no passado. Levante a sua cabeça. Jesus já te perdoou, Jesus já cumpriu tudo que foi necessário para que você pudesse estar na presença dEle. Não fique se culpando pelas falhas do passado, não fique vivendo no passado, mas se levante diante do Senhor. O Senhor te dá outra oportunidade. Não deixe que ninguém te acuse, não deixe nem que o diabo venha te acusar. Não permita isso. Nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Levante-se diante dEle. É Ele quem te dá o arrependimento. O arrependimento veio do céu. Receba isso. Viva isso. Viva a liberdade que Deus te dá. A segunda oportunidade de você caminhar seguro e caminhar ao lado de Deus, de você acertar com Deus, de você acertar com o seu cônjuge, de você acertar com o seu companheiro, com o seu filho. Deus olhou para o pecado de Jonas e o lançou das profundezas do oceano. Mas depois o Jonas arrependido, Deus restaurou Jonas e lançou o quê? O pecado para as profundezas do oceano. Foi isso que Deus fez. Deus não se lembrou mais. Se Jonas, na medida do seu pecado, estava sepultado ali, nas profundezas, Deus sepultou ali agora o pecado de Jonas
nas profundezas, promoveu em Jonas um coração arrependido, promoveu em Jonas um coração quebrantado, promoveu em Jonas a restauração do perdão. Lançou Jonas na praia e disse: vai, Jonas, vai e prega, faz agora, eu te dou uma segunda oportunidade. Se você pecou, ou se alguém pecou, se alguém te ofendeu, faça isso também. Pega essa ofensa e lança lá, nas profundezas do oceano. Não se lembre mais disso. Viva a sua vida deve ir para frente, deve seguir adiante. Deus dá sempre uma segunda oportunidade. Mas nesse ponto também, meu irmão, eu devo adverti-lo. Não abuse da bondade de Deus. Não é porque Ele é um Deus de segunda oportunidade que você vai viver no pecado, que você vai ficar relevando sempre a sua vida sem santidade. Não faça isso. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. Foi isso que disse Isaltino Filho. A obediência é a melhor maneira de evitar desastres. Seja obediente ao Senhor. Escute a voz do Senhor, que fala com você na sua palavra. Escute a voz do Senhor no seu quarto, quando você se colocar em oração. Escute a voz do Senhor e obedeça. Obedeça ao Senhor. É o melhor caminho. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O segundo argumento que eu quero levantar com vocês aqui, nesse ponto da irresistível vontade de Deus, é que dentro dessa irresistível vontade de Deus há pleno perdão e há também obediência. Dentro da irresistível vontade de Deus há pleno perdão e há também obediência. Jonas se levantou prontamente, arrependido, ouviu a palavra de Deus e fez conforme lhe ordenou. Jonas pecou, mas se arrependeu. Levante-se e pregue. Essa foi a ordem do Senhor. Mulher, você adulterou? Arrependa-se. Levante-se. Não peque mais. Obediência. Dentro da irresistível vontade do Senhor, há pleno perdão, mas há também o aspecto da obediência. Não seja rebelde. Não provoque o Senhor. Obedeça ao Senhor. Ouça a sua voz. Leia a sua palavra. Encontre lá instrução para a sua vida, se você está precisando. Ou melhor, nós sempre precisamos da instrução da palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor, ore ao Senhor e seja obediente, porque dentro da vontade irresistível do Senhor há obediência. Fique dentro da vontade do Senhor. Nós dissemos aqui domingo passado que não é nada mais perigoso do que dar as costas para Deus. Ora, não há nada mais perigoso do que não estar dentro e no centro da vontade de Deus. Não há nada mais perigoso do que isso. Portanto, obedeça ao Senhor. Observe a vontade do Senhor na sua palavra. Observe a vontade, fale com o Senhor. Você e ele, tenha intimidade com o Senhor, escute a voz do Senhor e seja pronto, esteja dentro da irresistível vontade do Senhor ou de Deus e obedeça. Porque nessa irresistível vontade do Senhor há obediência. É ali que você deve se encontrar. Há pleno perdão. Nesse ponto também eu me lembro de alguém que foi completamente desobediente. Eu quero lançar para vocês a ideia de um homem totalmente desobediente e que precisou muito do perdão de Deus e de arrependimento, mas Deus o levantou. Eu quero chamar a atenção de vocês para um homem sanguíneo, vamos dizer assim, um homem colérico, ou um homem, digamos assim, agitado, que era Pedro. Meus irmãos, Pedro disse que morreria pelo Senhor, mas no exato momento, Pedro, ele negou o Senhor, ele até praguejou, se vocês podem ver bem nos evangelhos ali,
quando sentado à roda, ele disse, ele praguejou, eu não conheço esse homem, tão certo que não sou esses entre os galileus, não sou eu, você está confundindo, ele praguejou. Mas naquele último instante, quando ele olhou e os olhos deles foram fixos nos olhos do Senhor, quando os seus olhares se cruzaram, naquele exato momento, a vontade de Deus prevaleceu ali, a vontade do Senhor Jesus prevaleceu ali. E Pedro, naquele exato momento, ele se arrependeu, ele se lembrou e se arrependeu. E o que fez o Senhor? Na primeira oportunidade que ele encontrou com Pedro, o que ele falou? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, amo de meu coração. Perguntou por 3 vezes, e as 3 vezes Pedro respondeu, eu te amo, Senhor. E Jesus então disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Perdão, gente, perdão. Ele não se lembrou, Pedro, você é um sacana. Ele não fez isso. Pedro, mas você é um sem vergonha mesmo. Pedro, eu não disse para você que você ia pecar, você zombou. Você falou, não, Senhor, com o Senhor eu vou até a morte. Eu não falei, eu sou Deus, eu sabia. Ele não fez isso. Ele tão somente falou, apacenta as minhas ovelhas. Aquilo caía como algo maravilhoso. Responsabilidade de Pedro, de conduzir os seus irmãos ali no determinado momento da história. Apacenta as minhas ovelhas. Perdão. E o que fez Pedro? Pedro, então, se pôs a pregar o evangelho como jamais outra pessoa podia pregar. Foi obediente. Dentro da irresistível vontade de Deus, há pleno perdão e há obediência. Quem daria as suas ovelhas a ser apacentado por Pedro? Mas Jesus então encontrou um Pedro arrependido, um homem transformado, um homem quebrantado, que queria viver dentro do centro da vontade de Deus. Viva no centro da vontade de Deus, seja obediente e viva dentro da irresistível vontade do Senhor, obedeça ao Senhor. Quero lembrar aos irmãos também uma história, ou mais um conto que Jesus é muito conhecido, o conto do filho pródigo. O filho pródigo, todos nós conhecemos essa história, aquele filho rebelde, tomou o que não era de direito naquele momento e saiu e gastou tudo, como não devia gastar, mas ele se arrependeu, apanhou muito, sofreu, e se arrependeu. Depois, então, ele resolveu voltar para casa. Ele resolveu, então, seguir de volta para o caminho do qual ele já conhecia. E o pai dele, então, quando viu longe, o pai falou, vem aquele meu filho que gastou tudo que não era dele naquele momento. Aquele meu filho que foi rebelde, já veio aquele meu filho lá, olha lá. Eu bem que avisei. Foi isso que o pai fez? Não foi isso que o pai fez. Nós temos muitas lições nessa parábola também, de pleno perdão. O pai correu em direção ao filho. O pai o beijou. O pai o abraçou. Quem sabe chorou ali. Falou, meu filho, que bom que você voltou. Que bom que você está aqui no seio da sua família. Nós te amamos, filho. Venha para o seio da nossa casa. Pleno perdão. Entre para a festa. O filho não teve que fazer nada. O filho só se arrependeu. Eu fico impressionado porque o pai correu ali e o beijou. Ele não esperou que o filho o beijasse para que ele pudesse então convidá-lo a entrar. Percebam? Vocês percebem isso?
Ele não esperou que o filho viesse e falasse, não, se ele me beijar, eu o convido. Não, ele não fez isso. Ele foi ao encontro dele. Ele primeiro o beijou para que ele pudesse entrar. Foi o pai que foi ao seu encontro. Foi o pai que o beijou. Foi o pai que perdoou. O pai se alegrou no arrependimento e na obediência, porque agora ele tinha aquele filho de volta. Eles podiam estar juntos. Eles podiam então continuar a sua vida. Assim também é a nossa história, e a história de toda a humanidade que se rebelou contra Deus. É assim a história de todo o povo, que um dia que tinha tudo, que era maravilhoso, nós tínhamos tudo o que nós precisávamos, tudo feito, perfeito ali para nós. Mas ainda era pouco, nós demos as costas para Deus, fomos desleal, nós traímos a Deus. Nós nos associamos com o seu inimigo. Às escondidas, nós fizemos o que não era certo. Nós desejamos aquilo que não era nosso. Nós colhemos o fruto disso. Fomos expulsos. Mas um dia, Deus promoveu em nós, na sua irresistível vontade, na irresistível graça, a graça soberana de Deus, Ele no seu amor, é como se Ele então viesse e tivesse nos dado um beijo. Venha, filho, você pode vir. Então nós nos arrependemos, porque Ele nos alcançou, foi Ele quem nos alcançou, nós não fomos até Ele, Ele é quem veio nos buscar. Volte para nós, volte para a sua casa, volte para o seio da sua casa. Foi isso que Ele fez conosco. Pleno perdão. Agora você vai viver em obediência à minha palavra. Agora que você está arrependido, agora que eu fui te buscar, agora que eu beijei a você, beijei a sua face, te dei o pleno perdão, agora você vem para mim e me obedeça. Ande em retidão de vida, ande em retidão, ande em santidade na minha presença, porque você é todo o meu prazer. Você andar na minha presença santa. Eu quero te abençoar e quero que você seja uma bênção aonde você for. Foi isso que Deus fez conosco. Ele veio ao nosso encontro e Ele como nos abraçou e nos beijou para que nós pudéssemos então ser de novo restaurado na casa do Pai. Foi isso que Deus fez. E não há quem resista a esse Pai amoroso. Não é possível. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Ninguém pode, ao resistir aos abraços ternos e amorosos de Deus. Foi assim com Jonas. Foi assim com cada um de nós. E ainda há muitos, para que Deus possa estar levantando nessa cidade. Há muitos que Deus venha levantar em outras cidades no mundo inteiro. Há muitos que são do Senhor. E cabe a nós agora, como filhos obedientes, estarmos então proclamando esse grande amor de Deus, dizer às pessoas, olha, Deus, na sua irresistível vontade, Ele envia graça e perdão para a sua vida em Jesus Cristo. Receba Jesus, arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus e leve uma vida de obediência e santidade na sua presença, porque é isso que Deus quer para todo homem. Deus nos abençoe, Deus abençoe essa igreja, que você nessa noite encontre de fato o cuidado, o carinho e a irresistível vontade de Deus prevaleça na sua vida, porque dentro da irresistível vontade de Deus há bondade e há novas oportunidades, e dentro da irresistível vontade de Deus há pleno perdão e a obediência, que você possa de fato, então, numa atitude de fé, refletir sobre essas coisas e receber de Deus aquilo que você precisa para andar numa vida de fé e obediência e de perdão diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe a igreja. A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.